Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita misericórdia, neste início de semana venho à Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Com humildade e gratidão, ergo minha voz em oração, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Agradeço-Te, Senhor, pela semana que passou, por cada momento vivido, pelas alegrias que trouxeste ao meu coração e até mesmo pelas dificuldades, pois sei que em cada prova há um aprendizado e uma oportunidade de crescimento espiritual. Obrigado pelos livramentos que sequer percebi, pelas bênçãos derramadas sobre mim e minha família, pelo alimento à nossa mesa, pela saúde e pela Tua presença constante em nossas vidas. Senhor, neste novo amanhecer de segunda-feira, venho pedir que a Tua graça me acompanhe, que eu possa iniciar esta jornada com fé renovada, coragem e discernimento para fazer a Tua vontade. Ajuda-me a encarar cada desafio com paciência e sabedoria, confiando que Tu és minha fortaleza e meu refúgio em todos os momentos. Lembro-me agora da parábola do jovem cego, a quem Jesus curou e revelou a luz da verdade. Assim como aquele jovem, que antes vivia na escuridão e não podia enxergar, muitos de nós caminhamos sem direção, perdidos nas preocupações do mundo. Mas Tu, ó Cristo, és a luz do mundo, aquele que abre os olhos espirituais e nos faz ver com clareza o propósito da vida. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue além das aparências, para que eu compreenda os Teus desígnios e siga o caminho da retidão. Conduz-me nesta semana com a Tua mão poderosa. Dá-me força para vencer o cansaço, ânimo para enfrentar os desafios e amor para espalhar a Tua bondade por onde eu passar. Que minhas palavras sejam doces e edificantes, que minhas atitudes reflitam o Teu caráter e que minha vida seja um testemunho vivo da Tua glória. Entrego a Ti cada passo que darei nesta semana, cada decisão que precisarei tomar e cada pessoa que cruzará o meu caminho. Que eu possa ser um instrumento do Teu amor e um mensageiro da Tua paz. Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, sigo em Tua presença, entregando-Te esta semana que se inicia. Quero fundamentar minha fé em Tua palavra, pois nela encontro força, refúgio e direção. Assim como os salmistas exaltaram Teu nome e proclamaram Tua majestade, eu também clamo a Ti, ó Deus Altíssimo, e trago diante de Ti os salmos mais imponentes da Escritura, para que sejam faróis a iluminar meus caminhos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Senhor. Tu és meu pastor, e nada me faltará. Sei que me conduzes por verdes pastos e águas tranquilas, restaurando minha alma e guiando-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. Nesta segunda-feira, que minha confiança em Ti seja renovada, sabendo que Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. Pai amado, Tu és a luz que dissipa toda a escuridão, a salvação que fortalece meu coração. De quem terei medo? Ainda que exércitos se levantem contra mim, meu coração não temerá. Ensina-me a habitar em Tua casa todos os dias da minha vida, a contemplar Tua formosura e a buscar Tua vontade. Que nesta semana eu confie em Ti com todo o meu ser, sabendo que no tempo certo verei Tua bondade na terra dos viventes. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ó Senhor, minha fortaleza inabalável, mesmo que a terra se transforme e os montes se abalem, não temerei, pois sei que Tu és meu refúgio seguro. És o Deus que acalma as tempestades e faz cessar as guerras. Nesta segunda-feira, entrega-me paz em meio às inquietações, coragem em meio às incertezas e esperança diante dos desafios. Que eu saiba aquietar minha alma e reconhecer que Tu és Deus. Salmo 91. O abrigo do Altíssimo Deus Altíssimo, nesta nova semana, escolho habitar sob Tua sombra protetora. Sei que aquele que confia em Ti está seguro debaixo das Tuas asas. Tu és minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha casa, pois Teus anjos estão ao meu redor.
Eu declaro que, nesta segunda-feira e por toda a semana, andarei em segurança e verei tua salvação. Salmo 121. O Senhor é quem me guarda. Levanto meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de ti, Senhor, Criador do céu e da terra. Sei que tu não dormes, nem descuidas de mim. És minha sombra protetora e guardas minha alma de todo mal. Obrigado porque nesta segunda-feira posso caminhar com a certeza de que cuidas de cada detalhe da minha vida. Salmo 150. Louvai ao Senhor. E agora, Senhor, eu te louvo com todo o meu ser. Louvo-te no firmamento do teu poder, com som de trombetas, com danças e cânticos de alegria. Tudo o que respira louve ao Senhor. Que minha vida seja um cântico de adoração a ti, e que esta semana seja marcada pela gratidão e pela exaltação do teu santo nome. Pai, receba esta oração como um incenso suave diante do teu trono. Que os salmos proclamem sobre minha vida tua grandeza e fidelidade. Eu te glorifico e entrego esta segunda-feira em tuas mãos, confiando no teu amor eterno. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu coração permanece diante de ti em humildade e entrega, pois sei que tu és um Deus vivo, que ouve as orações e responde segundo tua infinita sabedoria. Pai amado, ao iniciar esta nova semana, quero continuar em tua presença, clamando por tua direção. Peço que a tua luz brilhe sobre meu caminho, iluminando cada decisão que precisarei tomar. Dá-me discernimento para agir com justiça, paciência para lidar com os desafios e amor para tratar cada pessoa que cruzar minha jornada com bondade e compaixão. Senhor, fortalece-me para que eu não desanime diante das dificuldades. Sei que nesta segunda-feira, assim como em todos os dias, enfrentarei momentos de provação, mas confio que tu és o Deus que me sustenta. Quando minha força for pequena, sê tu a minha força. Quando minha fé vacilar, lembra-me de tuas promessas. Quando o medo quiser me paralisar, ajuda-me a lembrar que tu estás comigo e nunca me abandonarás. Coloco diante de ti todas as áreas da minha vida. Minha família, guarda cada um de nós, protege-nos do mal e fortalece nossos laços com amor e paz. Meu trabalho, capacita-me a ser diligente, honesto e a trabalhar para a tua glória. Que eu seja luz no ambiente onde estou. Minha vida espiritual, ensina-me a buscar-te em oração e meditação na palavra, para que minha fé seja fortalecida dia após dia. Meus relacionamentos, ajuda-me a perdoar, a amar e a servir com um coração generoso e compassivo. Pai, reveste-me com tua armadura para que eu possa resistir às ciladas do inimigo. Cobre-me com teu sangue poderoso e afasta de mim toda seta de inveja, todo laço de engano e toda palavra contrária. Que meus lábios falem apenas o que edifica, que minhas mãos façam o bem e que meus pés andem pelo caminho da retidão. E por fim, Senhor, entrego-te esta segunda-feira e toda a semana que se inicia. Que em cada amanhecer eu possa reconhecer tua fidelidade e ao anoitecer que minha alma cante louvores por tudo que fizeste. Que meu coração seja grato em todos os momentos, pois sei que tua graça me basta e teu amor é eterno. Que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder para sempre. Senhor meu Deus, permaneço diante de ti com o coração rendido, em humildade e temor, reconhecendo tua grandeza e soberania sobre todas as coisas. Sei que sem ti nada sou e por isso te busco, pois és minha rocha, minha fortaleza e o alicerce sobre o qual desejo construir cada dia da minha vida. Nesta segunda-feira, clamo para que a tua presença me acompanhe em cada passo que eu der. Conduze-me por caminhos retos. Afasta de mim toda a armadilha do inimigo, todo o laço de engano e toda influência que possa desviar-me do propósito que tens para mim. Ensina-me a caminhar em retidão, a agir com sabedoria e a ter um coração manso e humilde, assim como teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Peço, Senhor, que tua paz, que excede todo o entendimento, reine em meu coração e em meu lar.
Que eu possa ser instrumento do teu amor, onde quer que eu vá levando palavras de vida, esperança e consolo aos que precisam. Que meus gestos e atitudes reflitam a tua luz, para que aqueles que ainda não te conhecem possam enxergar em mim um testemunho vivo da tua graça e misericórdia. Guarda minha família sob tuas asas protetoras. Derrama sobre nós tua proteção divina, livra-nos de todo mal, de todo acidente, enfermidade e injustiça. Que nossos lares sejam cheios da tua presença. Que haja unidade, compreensão e amor verdadeiro entre nós. No meu trabalho e em todas as minhas responsabilidades, peço que me des força e diligência para cumprir bem todas as minhas tarefas. Que eu tenha um espírito de excelência e que tudo o que eu fizer seja para a tua glória. Afasta de mim o desânimo, a preguiça e a preocupação excessiva, e ensina-me a confiar que tu és o Deus que provê todas as coisas no tempo certo. Senhor, cubra-me com teu amor, fortalece minha fé e não permitas que eu vacile diante das dificuldades. Sei que enfrentarei desafios nesta semana, mas quero enfrentá-los com coragem e perseverança, sabendo que tu és comigo e que jamais me desamparas. Agradeço-te desde já por cada bênção que tens derramado sobre minha vida, pelas orações que já foram atendidas e até mesmo pelas respostas que ainda não compreendo. Sei que teus planos são maiores que os meus, e por isso entrego tudo em tuas mãos, descansando na certeza de que a tua vontade é perfeita e agradável. Que este dia e toda esta semana sejam guiados por ti, Senhor. Que minha vida seja um cântico de louvor a ti e que, ao final de cada dia, eu possa olhar para trás e ver que estive em tua presença, trilhando o caminho que preparaste para mim. Que a tua graça me sustente, que a tua paz me guie e que o teu amor me envolva em todos os momentos. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, eu oro e agradeço. O sol ardia sobre a terra de Israel, o vento seco soprava pelos campos ressequidos e a poeira subia ao céu como um prenúncio do juízo divino que estava por vir. O reino do norte, governado por Acabe, havia mergulhado na idolatria mais profunda. O povo que um dia adorara ao Deus verdadeiro, agora dobrava seus joelhos diante de Baal e Azerá, conduzidos pelo exemplo maligno da rainha Jezabel. Foi nesse cenário que surgiu uma voz forte e inabalável, uma voz que ressoaria como trovão contra a corrupção espiritual de Israel. Seu nome era Elias, o Tisbita, um homem que ninguém conhecia até aquele momento, mas que carregava dentro de si uma fé inabalável no Deus vivo. Sem temer as consequências, ele se apresentou diante do rei Acabe e declarou uma palavra que mudaria o curso da história. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. As palavras saíram de sua boca como fogo. Elias não pediu licença, não implorou atenção. Ele decretou a seca por ordem de Deus. Acabe e Jezabel podiam ter controle sobre os altares pagãos, mas não sobre o céu. Somente Deus podia abrir ou fechar as comportas da chuva, e agora, como juízo, ele as havia fechado. O esconderijo de Deus, o ribeiro de Querite. Depois dessa ousada declaração, Deus ordenou a Elias que se retirasse para o ribeiro de Querite, um pequeno curso de água que corria perto do rio Jordão. Ali, ele ficaria escondido da ira de Acabe e Jezabel, mas, mais do que isso, ali Deus ensinaria a Elias lições valiosas de dependência total. Aquele lugar era deserto. Não havia cidades próximas, não havia casas nem campos de plantação. Apenas o silêncio da natureza e a voz de Deus. Mas foi ali, no meio do nada, que Elias experimentou a provisão sobrenatural do Senhor. A cada manhã e a cada tarde, corvos traziam pão e carne para ele. Enquanto isso, ele bebia da água fresca do ribeiro. Imagine a cena, um homem solitário vivendo apenas pela fé, observando dia após dia o milagre acontecendo. Os corvos, que eram considerados animais impuros segundo a lei judaica, tornaram-se mensageiros do céu. Deus usou aquilo que parecia impossível para mostrar que sua provisão não depende das circunstâncias,
mas do seu poder. Mas o tempo passou, e então algo inesperado aconteceu. O ribeiro secou. Agora, Elias enfrentava um dilema. Ele obedeceu a Deus e foi sustentado por um milagre, mas, de repente, aquele recurso cessou. O que fazer quando aquilo que parecia ser a provisão de Deus deixa de existir? Muitos, ao verem um ribeiro secando, pensam que Deus os abandonou. Mas o que Elias não sabia era que Deus já havia preparado o próximo milagre. A viúva de Sarepta, a multiplicação da fé. Deus então instruiu Elias a ir até Sarepta, uma cidade gentia, fora dos limites de Israel. Ele deveria encontrar uma viúva que seria responsável por sustentá-lo. Aos olhos humanos, isso parecia um plano sem sentido. Como poderia uma viúva pobre, em meio a uma grande fome, sustentar um profeta? Mas Elias obedeceu sem questionar. Quando chegou à cidade, encontrou a viúva apanhando gravetos para fazer sua última refeição. Sua situação era desesperadora. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para preparar um pequeno pão para si e para seu filho antes de morrerem de fome. Foi nesse momento que Elias fez um pedido que poderia parecer cruel. Faze primeiro para mim um pequeno bolo. 1 Reis 17:13. Que ousadia! Como pedir comida a alguém que está prestes a morrer? Mas Elias sabia que Deus estava provando a fé daquela mulher. Ele então declarou: Assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis 17:14. A mulher, movida pela fé, obedeceu. E como Deus havia prometido, a farinha não acabou e o azeite não secou. Durante meses eles foram sustentados pelo milagre da multiplicação. Aqui aprendemos que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele supre todas as nossas necessidades. Mesmo no meio da crise, mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem poder para multiplicar aquilo que é pequeno e transformá-lo em abundância. O confronto no Monte Carmelo. O Deus que responde com fogo. Após 3 anos e meio sem chuva, Deus ordenou que Elias voltasse a Acabe e desafiasse os profetas de Baal para um confronto definitivo. O palco foi o Monte Carmelo, onde 450 profetas de Baal e 400 de Azerá se reuniram diante do povo de Israel. O desafio era simples. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. 1 Reis 18:24. Os profetas de Baal começaram a clamar, gritando e cortando-se com facas, tentando invocar seu Deus. Mas nenhuma resposta veio. Não houve trovão, não houve raio, apenas silêncio. Então chegou a vez de Elias. Ele preparou o altar do Senhor, restaurando as 12 pedras que representavam as tribos de Israel. Em seguida, fez algo surpreendente. Mandou encharcar a lenha com água, tornando impossível qualquer combustão natural. Quando tudo estava pronto, Elias orou: Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. E então o fogo desceu dos céus. O altar foi consumido, as pedras foram destruídas e até a água evaporou. O povo, maravilhado e aterrorizado, caiu com o rosto em terra e clamou: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. A idolatria foi derrotada. Elias provou que somente o Deus de Israel é verdadeiro. Conclusão: o legado de Elias. A história de Elias não termina aqui. Ele continuou seu ministério, treinou Eliseu como sucessor e no final de sua jornada foi levado aos céus em um redemoinho de fogo, sem provar a morte. Sua vida nos ensina que Deus cuida dos seus servos, mesmo em tempos difíceis. A fé exige obediência, mesmo quando não entendemos o plano de Deus. O Senhor responde com poder àqueles que confiam nele. O verdadeiro avivamento acontece quando voltamos ao Deus vivo. Que possamos ter a mesma coragem de Elias, a mesma fé inabalável e a mesma convicção de que o Senhor é Deus. A história de Elias nos ensina muito mais do que apenas eventos milagrosos. Ela revela princípios fundamentais de fé, obediência e confiança em Deus que são aplicáveis à nossa vida diária. Vamos explorar algumas lições que podemos extrair de sua trajetória.
1. Confiança. Total na provisão de Deus. 1 Reis 17, 2, 6. Elias foi sustentado por corvos no ribeiro de Querite. Quando Deus chamou Elias para anunciar a seca, ele também proveu um meio de sustentá-lo. No deserto, onde nada poderia suprir suas necessidades, Deus usou um método improvável. Corvos trouxeram pão e carne para ele. Lição: às vezes, Deus nos leva a lugares de dependência total dele. Pode ser um período de escassez, de solidão ou de incerteza, mas ele sempre proverá de forma sobrenatural. Precisamos confiar, mesmo quando não enxergamos a solução. 2. Obediência e fé. Produzem milagres. 1 Reis 17, 8, 16. A viúva de Sarepta experimentou a multiplicação da farinha e do azeite. Deus enviou Elias a uma viúva que estava prestes a morrer de fome, e ele pediu que ela preparasse primeiro um pão para ele. Mesmo em sua pobreza extrema, a mulher creu na palavra do profeta e obedeceu. Como resultado, Deus multiplicou seu alimento até que a seca terminasse. Lição: quando obedecemos a Deus mesmo diante do medo e da escassez, Ele multiplica nossos recursos. A chave está em colocá-lo em primeiro lugar e confiar que Ele cuidará de nós. 3. O verdadeiro Deus responde com fogo. 1 Reis 18, 20, 39. O confronto no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal. Diante de um povo vacilante, Elias desafiou os profetas pagãos a provar se Baal era realmente um Deus. Após horas de tentativas fracassadas, Elias clamou ao Senhor, e o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício. Lição: Deus se manifesta de maneira poderosa quando há fé verdadeira. O mundo oferece falsos deuses, riqueza, sucesso, status, mas apenas o Senhor tem poder real. Precisamos decidir de que lado estamos e confiar que Ele responderá no tempo certo. 4. O cansaço espiritual e o cuidado de Deus. 1 Reis 19, 1, 8. Elias fugiu para o deserto e pediu a morte, mas Deus o renovou. Depois do grande triunfo no Monte Carmelo, Elias se sentiu exausto e desanimado, a ponto de pedir a Deus que o levasse. Mas Deus não o repreendeu. Em vez disso, enviou um anjo para alimentá-lo e dar-lhe descanso antes de continuar sua jornada. Lição: até os servos mais fiéis podem sentir medo e desânimo. Deus não nos abandona nesses momentos. Ele nos restaura, nos fortalece e nos dá novo propósito. 5. Um legado que permanece. 2 Reis 2:11. Elias foi arrebatado ao céu. Elias cumpriu sua missão. Treinou Eliseu como sucessor, e no final foi levado ao céu sem passar pela morte. Sua vida deixou um legado que continuou através de Eliseu e de todos aqueles que aprenderam com seu testemunho. Lição: nossa fé não é apenas para nós, mas para as próximas gerações. Devemos ensinar, discipular e deixar um impacto que continue mesmo depois que partirmos. Conclusão: a chamada de Elias. Para nós. Hoje, a vida de Elias nos desafia a viver com uma fé ousada e inabalável. Deus ainda está chamando pessoas para confiar nele em tempos difíceis, obedecer sem hesitação, enfrentar o mundo com coragem e perseverar até o fim. Que possamos ouvir esse chamado e responder como Elias: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. 1 Reis 17, 1. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e de graça, chegamos diante da Tua presença com corações cheios de gratidão. Hoje aprendemos com a vida do Teu servo Elias e reconhecemos o quanto Tu és fiel, poderoso e soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nos ensinas que, mesmo nos momentos de escassez, Tu és a nossa provisão. Quando os recursos parecem se esgotar, quando os caminhos parecem se fechar, Tu nos sustentas com Tua mão poderosa, assim como fizeste com Elias no ribeiro de Querite e com a viúva de Sarepta. Agradecemos, Pai, porque nos mostras que és o Deus que responde com fogo, o Deus que age com poder quando clamamos a Ti com fé. Que nossa vida seja um altar restaurado,
onde o teu fogo arda continuamente, onde possamos sempre reconhecer que só o Senhor é Deus. Também te louvamos, Senhor, porque compreendes nossas fraquezas. Quando Elias se sentiu cansado e abatido, tu o fortaleceste. Da mesma forma, quando nos sentirmos desanimados, que possamos encontrar renovo em tua presença. Ajuda-nos a confiar que tu sempre tens um propósito maior, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Pai amado, queremos viver com fé e coragem como Elias, obedecendo à tua voz sem medo, proclamando a verdade, permanecendo firmes, ainda que o mundo ao nosso redor se curve diante de falsos deuses. Usa-nos, Senhor, para que, assim como Elias deixou um legado de fé, possamos também deixar um testemunho vivo do teu amor e do teu poder nesta terra. Que ao sairmos daqui hoje, possamos guardar essas lições no coração e vivê-las todos os dias. Que confiemos em tua provisão, obedeçamos à tua direção, enfrentemos os desafios com ousadia e perseveremos até o fim. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e para sempre. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Senhor, diante da tua majestade, continuamos em espírito de oração, reconhecendo que tu és o Deus que governa todas as coisas, desde os céus até os mínimos detalhes da nossa vida. Nada escapa ao teu olhar, nada foge ao teu controle. Pai, queremos te pedir que fortaleças nossa fé, para que, assim como Elias, possamos caminhar em obediência, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Ensina-nos a confiar na tua palavra e a permanecer firmes, ainda que os ventos contrários tentem nos desviar do propósito que estabeleceste para nós. Que o teu Espírito Santo nos capacite a sermos testemunhas vivas do teu poder e da tua glória. Que possamos ter ousadia para proclamar a verdade, mesmo diante das adversidades, e que sejamos luz em meio às trevas deste mundo. Senhor, nós te pedimos também que cuides dos nossos corações. Muitas vezes, como Elias no deserto, sentimos medo, fraqueza e cansaço. Mas sabemos que tu és o Deus que renova forças, que nos alimenta com o pão da vida, que nos dá descanso e nos prepara para continuar a jornada. Se houver em nós dúvidas, fortalece-nos. Se houver tristeza, consola-nos. Se houver desânimo, renova-nos com teu amor. Que em tudo possamos lembrar que tu és o nosso refúgio seguro. Quando os desafios surgirem, que nos lembremos do teu fogo no Monte Carmelo, do teu sustento em Sarepta, do teu cuidado no deserto. Que nunca nos esqueçamos de que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, Pai, entregamos a ti nossa vida, nossos planos e nosso futuro. Que sejamos fiéis, que possamos caminhar segundo a tua vontade, e que, no final da nossa jornada, possamos também ser recebidos em glória, como Elias, para vivermos eternamente contigo. Te exaltamos, te louvamos e te bendizemos, pois só o Senhor é Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.